Afinal, nós somos vítima dos erros que cometemos no passado? Ou será que aquilo que aconteceu no nosso passado já está ali o desígnio de Deus para que a gente possa ir sempre mais adiante? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria sempre estar com vocês todos os dias para meditar a palavra de Deus, buscar sempre conhecer um pouco mais sobre aquilo que Deus quer nos falar. Quantas histórias bonitas temos acompanhado aqui o Gênesis e queremos dar alguns passos. Hoje a palavra também vai falar sobre aquilo que é os seus discípulos. O Senhor escolhe os seus discípulos. E quando nós pensamos no escolher, sempre a gente quer escolher os melhores. E quando você percebe Jesus, ele não escolheu aqueles que seriam, entre aspas, os melhores. Não foi em nenhuma faculdade, universidade, não buscou os melhores, mas buscou no meio do povo aquelas pessoas muitas das vezes excluídas, como Levi, que se torna Mateus, como depois Judas, que vai o trair, e tantos outros que tinham sérias dificuldades, Pedro com seu temperamento sempre agressivo. Ou seja, parece que ele vai capacitando a cada um de nós. Mas também pensamos como muitas vezes nós olhamos para a história que Deus está escrevendo na nossa vida. Você, como tem olhado para essa história que Deus a cada dia vai mesmo configurando, vai escrevendo neste livro que é a tua vida? Então vamos perceber um pouquinho sobre isso. Quero acompanhar com vocês a primeira leitura que diz assim, está lá em Gênesis no capítulo 41, do 55 ao 57, depois no capítulo 42, do 5 ao 7, depois do 17 ao 24. A palavra diz o seguinte: naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. Era uma previsão daquilo que era o sonho que José interpretou do faraó. José então interpreta esse sonho, fala ao faraó que vai acontecer e a interpretação era que haveria um tempo de fome. Com isso o Egito foi um dos países que, embora não era previsto nenhum tempo de fome, não tinha nenhuma adversidade naqueles tempos, o que começou a fazer o Egito? Ele começou a separar os alimentos que eles tinham e começou a armazenar, porque estavam esperando um tempo de fome que ninguém esperava. Quando o tempo de fome veio e se prolongou, todos os países que não haviam se preparado, digo aqui nações daquela época, regiões daquela época, que não se prepararam, acabaram tornando-se dependentes do Egito. Enquanto o Egito se preparou e por isso se tornou uma nação grandiosa, porque passou a fornecer alimentos para todos os lugares e as pessoas passaram a ter dependência do Egito. Foi o que aconteceu. Por isso, quando José esteve no governo do Egito, ele conseguiu construir realmente o Egito como uma grande nação. E assim respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José então abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Então era o que estava acontecendo quando eu acabei de explicar. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois a fome havia também em Canaã. Ou seja, os filhos de Israel, os irmãos de José, vão para o Egito, porque era o único lugar onde poderia se adquirir realmente a comida. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhe: fazei o que vos disser, e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fiquem um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós, outros, ide levar a vossas casas o trigo que comprastes. Ou seja, ele age ali como um intermediador, ele não se revela irmão deles, afinal de contas ele tinha sido colocado aos irmãos à venda. A princípio tentaram matar ele, jogaram ele numa cisterna, depois ficaram com receio que aquele sangue daquele inocente recaísse sobre eles, então venderam ele como escravo, e foi assim que José foi parar no Egito.
todas essas situações marcaram, porque depois eles venderam essa história ao seu pai, Israel, como se ele tivesse sido morto por um animal. Mas na verdade era tudo ciúmes, porque José era um homem que tinha, um rapaz, vamos dizer assim, que era de sonhos, alguém querido pelo pai, então se via aquela preferência do pai em relação a ele. Então o que se fez? Colocou este preferido fora realmente da vida ali familiar, venderam ele como escravo, e foi assim que ele chegou no Egito, interpretou lá o sonho do faraó, depois ganhou todas essas expressões. E aí ele fala o seguinte, para trazer depois o irmão mais novo, que era o querido, né, de José, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morredes. Eles fizeram como José havia lhe dito, e diziam uns aos outros, sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubens disse-lhes, não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino, e vós não me escutastes. Agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. E aí, quando nós continuamos a história, você vai perceber José que vai ter um diálogo com seus irmãos, vai se revelar aos seus irmãos, enquanto aqui eles começam a perceber que o que está acontecendo com eles é fruto do pecado que eles praticaram. A palavra vai nos dizer que o fruto do pecado é a morte. Então a morte começa a imperar na vida dessas pessoas justamente porque havia cometido um pecado. José lá na frente vai começar a ver tudo isso não como uma consequência do pecado, mas a consequência dos meios da qual Deus permitiu para que ele pudesse chegar ao Egito e ser um governador e depois salvar a sua família. Olha só, olhou para aquela situação e viu o erro e o pecado, o outro olhou aquela situação e deveria ter toda a ira, toda a raiva contra os irmãos, poderia retribuir o que foi feito contra ele, mas o que ele faz? Em vez de retribuir tudo aquilo que foi feito para com ele, ele vai acolhendo os seus irmãos e vai percebendo que toda aquela situação foi o meio pela qual Deus escolheu para que ele pudesse ser aquele que pudesse salvar a vida dos seus familiares. Olha que bonito. Às vezes nós somos vítimas de situações erradas, injustas, mas a gente pode se tornar vítima dessas situações ou a gente pode perceber que Deus está fazendo um caminho de salvação e que está nos capacitando. Perceba os apóstolos, como eles foram sendo capacitados. Foram sendo capacitados em meio a muitas provações, muitas dificuldades que eles estavam sofrendo diante daquilo que era o seguimento de Cristo. Porque as provações chegaram, Pedro chegou até a negação do Cristo. Diante disso, Deus estava o capacitando. Ele poderia ser vítima da situação, se tornar vítima diante dos acontecimentos, ir para um outro caminho, mas no fundo ele vai reconhecendo que até nas suas caídas, Deus está o capacitando. Na injustiça que cometem contra ti, nos seus próprios pecados, erros e nas suas limitações que você vai sofrendo dentro do teu interior. Mas é lógico, não é aquele que para no erro, não é aquele que para no pecado, é aquele que sabe aonde foi e começa a fazer daquele erro, daquela queda, um momento de crescimento, de capacitação. E quando ele começa a fazer isso, Deus vai o capacitando ainda mais. Por isso você tem que reconhecer em cada momento essa capacitação que Deus está fazendo para com você. Porque Ele quer construir um desígnio sobre a sua vida. Mas qual é o desígnio? Qual é a missão? O que Deus tem colocado dentro do teu coração? Você é aquele que ainda faz de vítima diante das situações do passado? Ou você pode reconhecer
que Deus está fazendo de você um grande homem, um grande pai, porque talvez teve uma situação de paterna muito difícil na sua história. Deus está te fazendo uma grande mãe porque você sabe o sofrimento das dores e daquilo que você passou com a sua mãe. Por isso Deus está te fazendo uma nova mãe. Mas você está disposta a sempre sair do vitimismo para entrar naquele conhecimento que nos leva a reconhecer que atrás de todas essas coisas está as mãos de Deus que está providenciando um homem e uma mulher nova. Por isso, pedimos esta graça. Te encontro amanhã para mais um dia de meditação juntos. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.